E a gente elencou duas perguntinhas que foram a que vocês tiveram mais dúvidas, que é para explicar para vocês algumas coisas. Que foi a máscara N95, diferencia-se de máscara cirúrgica por ser. A resposta correta era justamente porque ela é mais protetora em relação aos aerossóis e indicada para procedimentos específicos. A gente vai explicar, eu não vou agora adentrar muito a esse assunto, mas eu queria, a gente vai explicar detalhadamente para vocês qual é a diferença entre gotículas e aerossóis e qual é justamente a diferença entre a máscara cirúrgica e a máscara N95. Por que a N95 vai se diferenciar dela? Justamente porque ela tem uma proteção maior, justamente em relação aos aerossóis. Logo agora, depois, quando iniciar a apresentação, a gente vai explicar qual seria essa diferença, que é a forma de transmissão do vírus, né? E a outra pergunta foi em relação à exposição à Covid-19 e infecção de profissionais de saúde pela Covid-19. É importante ressaltar. Como vocês podem ver, a maioria, assim, acertou, que é justamente a infecção, ela pode se dar pelo contato com secreções, fezes, urina, aerosóis e pela dificuldade no manejo dos pacientes graves que apresentam maior potencial de transmissão. Essa é a resposta mais correta. Só que a resposta correta. Só que a gente pode ver que vocês ficaram muito em dúvida em relação às outras alternativas, né? Vamos elencar a primeira. A taxa de mortalidade entre profissionais de saúde infectados é maior que a população geral. Ele está querendo dizer que os profissionais de saúde estão morrendo mais do que a população em relação à população geral. E isso não é o correto a se afirmar, né? A gente pode ver que a taxa de mortalidade em relação aos profissionais de saúde não chegam a ser tão drasticamente comparado, por exemplo, à população no geral. A outra alternativa é os profissionais da atenção primária à saúde estão dispensados do uso de EPIs, pois o maior risco de infecção está dentro dos hospitais. Isso é uma mentira, né? Porque o risco ele vai estar em qualquer local. No momento que você está ali presente no mesmo ambiente com outras pessoas, o risco ele está acontecendo, ele pode acontecer. Então, na atenção básica não vai ser diferente. O risco ele ainda está, ele pode ocorrer. Então, você tem que utilizar os usos de EPI, sim. E menos de 10% dos profissionais se infectaram no surto de SARS em 2002 causado pelo coronavírus. Isso era uma pergunta bem específica, só em relação a você pesquisando que você ia encontrar o dado, que não é o correto a se dizer. Mas foi bem específica essa pergunta, justamente por isso que ocorreu uma dúvida, uma dúvida por vocês. Essa foi a questão aberta, né, que é para escrever sobre os modos de transmissão da Covid-19. E a gente elencou alguns comentários de vocês, né? Através de gotículas e superfícies contaminadas, abraços, aperto de mão, objetos contaminados. A transmissão ela pode se dar por gotículas ou contato e aerosol, pelo ar, por objetos contaminados por contato direto, tosse, o espirro, o contato pessoal próximo, como, por exemplo, o toque, o aperto de mão, né? Outra pessoa fala novamente pelas gotículas e pelos contatos, pelo contato e os lugares contaminados. As mãos sujas, né? Por meio de secreções que vêm por meio da tosse, do espirro e por falta de higiene das mãos, por exemplo. E é justamente isso. Cada um foi dando um pouquinho e juntando ficou completo, né? É justamente essas formas de transmissão. A gente vai explicar com mais detalhes agora para vocês quando a gente iniciar a apresentação. ACS como educador em saúde. O modo de transmissão. Então, de acordo com as evidências mais atuais, o Covid-19, da mesma forma que outros vírus respiratórios, ele é transmitido principalmente por 3 modos, que é o contato, gotículas ou por aerosol. A transmissão por contato
é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma pessoa infectada. Por exemplo, como seria isso? Durante um aperto de mão, seguido do toque nos olhos, no nariz ou na boca, ou com o toque em objetos e superfícies contaminadas, né? A transmissão ela também pode ocorrer por gotículas. É a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas respiratórias expelidas, contendo o vírus, por uma pessoa infectada, quando ela tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra. Então, quando você está ali à frente de uma pessoa que está contaminada, a menos de 1 metro de distância você está dela, e ela espirra ou ela tosse, está sem a máscara, por exemplo, a contaminação ela pode ocorrer. A transmissão também pode se dar por meio de aerosol, que é a transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias menores. Então, o aerosol, eles são gotículas respiratórias menores. Por isso que a máscara cirúrgica não é tão eficaz, porque ela é uma gotícula menor, contendo o vírus, e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas por distâncias maiores que por 1 metro e por períodos mais longos, geralmente até horas. A epidemiologia da doença, ela indica que a maioria das infecções, ela se espalha pelo contato próximo, né, o menos de 1 metro, principalmente por meio de gotículas respiratórias. Não há evidência de transmissão eficiente para pessoas em distâncias maiores, ou que entram em um espaço horas depois de uma pessoa infectada esteve lá. Então, tipo, não tem muita comprovação de uma pessoa que depois de muitas horas estava ali no ambiente, a pessoa infectada estava ali no ambiente, depois de muitas horas você entra e vai se contaminar. Não tem muitas comprovações em relação a isso. Alguns procedimentos médicos também, por exemplo, em vias aéreas, também podem produzir esses aerosóis, né, que são as gotículas menores, que são capazes de permanecer suspensas no ar por períodos mais longos. Então, por isso que na unidade de saúde, os cuidados são redobrados. Agora a gente vai passar um videozinho para vocês aqui. No caso, repassar um videozinho para vocês, que a gente explica muito bem como essa transmissão ocorre. Então, a gente apresentou esse videozinho na primeira oficina e a gente só queria relembrar um pouco sobre a maneira de contágio, de transmissão da Covid-19. Eu sei que está todo mundo antenado sobre isso.
e foi mais um momento assim de lembrar, de revisar mesmo. Sobre a Covid-19, eu trouxe um dado muito importante. Ano passado, nos relatórios da Anvisa, publicados pelo Ministério da Saúde, saiu que o novo coronavírus ele se enquadrava como agente biológico classe de risco 3, seguindo a classificação de risco dos agentes biológicos, que foi publicada em 2017. O que é a classe de risco 3 nessa classificação? É uma classe de risco que tem alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Então, inclui agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória, como a gente viu, gotículas, aerosóis, em especial pela via respiratória, causam doenças em humanos ou em animais que são potencialmente letais, para os quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas. Eles representam risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. E a gente falou na primeira oficina também que o COVID-19, ele é uma doença que possui uma alta transmissibilidade, então a gente precisa ter muito cuidado. Como Duda falou, as gotículas ficam aí no ar, ficam na superfície por dias, então a gente precisa ter hábitos de higiene em superfícies, precisa higienizar as máscaras, descartar as máscaras que foram utilizadas para que a gente não se contamine nem contamine outras pessoas. A gente viu a importância das medidas higiênicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quis trazer esse dado sobre a classe de risco 3, porque pouca gente conhece, e é muito importante saber que possui um risco tanto para o indivíduo como para a comunidade. Então, a gente não está pensando só na gente está pensando no bem coletivo. E como a gente está falando do ACS como educador em saúde, o que é educação em saúde? O Ministério da Saúde, ele define a educação em saúde como um processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática pela população. O que é isso? Que a população entenda as medidas de prevenção de uma certa doença, como proteger sua casa, como proteger a comunidade, saber quais são os riscos dessa doença. Então, o acesso conhecendo, sabendo as especificidades dessa doença, eles podem orientar, eles podem educar a comunidade sobre isso. E se apropriando dessa temática, desse assunto, a gente consegue prevenir, a gente consegue diminuir índices altos de algumas doenças, por exemplo. Então, o que é educação em saúde? São conjuntos de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, se a gente vê que está tendo casos muito constantes de dengue ali na região, e a população não conhece as medidas de prevenção do Aedes aegypti, não cuida da casa, não conhece as medidas, então a gente vai orientar, a gente vai ensinar, e a gente vai ver que os índices, eles vão diminuindo, essas coisas vão melhorando, porque a gente consegue que essas coisas mudem por meio da educação. Aqui, eu só trouxe um slidezinho para explicar que a educação em saúde, ele envolve 3 segmentos de atores prioritários. Vocês são atores dessa educação em saúde, vocês são as pessoas que vão disseminar esse conhecimento para a população. Então, os profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a promoção, tanto quanto as práticas curativas. A gente não tem que pensar na doença só por meio do tratamento ali medicamentoso, envolve muitas outras coisas. Então, a educação em saúde é importantíssima. Os gestores que apoiem esses profissionais, a população que necessita construir seus conhecimentos e aumentar a sua autonomia nos cuidados individual e coletivo. Então, quem são esses atores prioritários? Os profissionais de saúde, os gestores e a população. Eles trabalham juntos e juntos eles conseguem promover essa melhoria em índices de saúde, e a pessoa, conhecendo a doença, pode ensinar para outras pessoas também. A gente vai realizar agora um quiz bem rapidinho com vocês, e a gente vai querer a participação de vocês. Como vai ser essa participação?
Vocês veem que na barrinha, aqui de baixo, tem uma mãozinha. Quando vocês vão falar, vocês pedem para falar, a gente fala, levanta a mão para a gente ver a ordem, para todo mundo falar no seu tempo. Só que aqui vocês só vão levantar a mão para a gente contabilizar. Por exemplo, a gente vai fazer essa primeira pergunta. Devemos evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença? Aí a gente vai perguntar, verdadeiro ou falso? Quem achar que é verdadeiro, aperta a mãozinha. Quem achar que é falso, não levanta. Vocês entenderam? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Devemos evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença, verdadeiro ou falso? Quem achar que é verdadeiro, levanta a mão. Isso, gente, tô vendo aqui, já tem 12 pessoas levantando a mão na primeira sala. Vamos ver? Exatamente. A gente deve evitar o contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença? Sim. O ideal é que a gente evite contato com as pessoas que são suspeitas, que estão com sintomas gripais ou que já estão infectadas pela Covid-19, pois o vírus ele possui alta transmissibilidade. Então, vocês falaram lá na nuvem, distanciamento social. É importantíssimo para a gente prevenir isso. Agora a Duda vai ler a segunda pergunta. Agora, a próxima. Realizar lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70 é eficaz para evitar a contaminação pelo vírus. Quem acha que é verdadeiro, levante, clique aí na mãozinha. Pronto. Então, a afirmativa é verdadeira, mas como uma pessoa colocou aqui no chat mesmo. E usar máscara. Então, não é só lavar as mãos com álcool, sabão, não é só usar máscara, é todo o conjunto de ações. Mas é óbvio que lavar as mãos ou usar o álcool a 70 quando não tiver a possibilidade de lavar as mãos com sabão é eficaz sim para a contaminação, para evitar essa contaminação. Justamente porque, como a gente falou, tem muita questão do contato com superfícies infectadas. Então, quando aquela mão que você pegou ali num objeto que já tinha sido pego por outra pessoa que estava infectada, e você não lava aquela mão e, por exemplo, leva diretamente ao seu rosto, alguma parte da sua boca, por exemplo, você pode ficar contaminado. Então, a afirmativa é verdadeira. Devemos realizar lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70, especialmente após o contato direto com pessoas doentes. Além disso, higienizar as mãos após tossir ou espirrar também é necessário. Cobrir nariz e boca com a mão quando espirrar ou tossir é uma medida de prevenção ideal? O que é que vocês acham, gente? Cobrir o nariz e a boca com a mão quando for tossir ou espirrar é uma medida de prevenção? Quem achar que é falso, levantem a mão, por favor. Então, tá bem disputado. Então, é uma afirmativa falsa. O correto, quando você for espirrar ou tossir, é cobrir o nariz e boca com um lenço descartável ou a parte interna do braço, né? O mais ideal é justamente usar esse lenço descartável e descartar ele num local adequado. E também evitar, após esse espirro, essa tossida, tocar as mucosas dos olhos, do nariz ou da boca, por exemplo. Então, não é verdadeira. Não devemos utilizar a mão quando for espirrar ou tossir. No momento pandêmico que estamos vivendo, a higienização do lar não é importante para o combate do vírus? E aí, o que vocês acham? É justamente isso. A pergunta tinha uma pegadinha. Não é importante. Mas realmente isso é importante, viu? Principalmente quando a gente sair, for na rua e voltar para casa, a gente tem que manter a casa higienizada, limpa. A gente vai explicar tudo direitinho. Mas isso é muito importante para evitar essa transmissão do Covid-19.
Agora vamos começar explicando quais são essas medidas, né? Como podemos nos prevenir e, ao mesmo tempo, estar passando essa informação, sendo um educador em saúde para a nossa comunidade, né? A primeira maneira é, por exemplo, uma maneira eficaz da gente estar iniciando esse ensinamento para vocês, por exemplo, é sobre a etiqueta respiratória. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Etiqueta respiratória. O que é isso, né? Por exemplo, a pandemia de coronavírus no mundo, ele tem alertado a população para uma série de medidas e hábitos a serem tomados para evitar a contaminação pelo vírus. Uma das mais importantes formas de se prevenir é a chamada etiqueta respiratória, que pode nos ajudar também a evitar outras doenças também, como, por exemplo, a H1N1. Mas, afinal, o que é essa etiqueta respiratória, né? Chamamos de etiqueta respiratória qualquer manobra que evite a disseminação de pequenas gotículas oriundas do aparelho respiratório. Simples hábitos como, por exemplo, colocar o braço na frente da boca quando tossir ou espirrar, que foi uma das perguntas que fizemos. E lavar as mãos regularmente, evitar tocar os olhos, nariz e boca, por exemplo, são atitudes eficazes que a gente pode estar utilizando para ter uma etiqueta respiratória. Por exemplo, ao tossir e espirrar, não use as mãos, elas são um dos principais veículos na transmissão do coronavírus, porque é praticamente com a mão que a gente faz tudo, né? Que está pegando objeto. Então, a mão ela é um veículo de transmissão muito fácil. Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel quando tossir e espirrar e descarte no lixo, né? Não jogue em qualquer lugar. Na falta de um lenço, é que você use a parte interna do braço, mas sempre opte por estar andando com um lencinho descartável. E lave as mãos com frequências. E sempre, quando você espirrar ou tossir, lave as mãos. A recomendação correta para espirrar ou tossir é cobrir a boca e o nariz na parte interna do cotovelo. Lave a região e as mãos em seguida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Então, qual é a forma correta de se prevenir desse vírus? Como o ACS pode ajudar a população nesse combate? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre as máscaras faciais, como as máscaras ajudam a retardar a propagação. Então, a gente sabe que existem diversas máscaras, a cirúrgica, a N95, a de tecido, que é confeccionada geralmente pela nossa população, e cada uma delas tem diferentes finalidades. Algumas são usadas para a proteção de trabalhadores da saúde, que têm contato ali com procedimentos que geram gotículas, aerosóis, até trabalhadores da construção civil utilizam essa máscara que tem um respirador também, que é do tipo N95. Outras máscaras têm a função de proteger pacientes ou manter o ambiente ali estéril, livre de micro-organismos, né? E como as máscaras cirúrgicas e as que contêm respiradores, e cada tipo de atividade vai exigir um tipo apropriado de máscara. Então, a gente conhecendo as maneiras apropriadas de usar, tirar, lavar e guardar é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Se a gente não tem higiene com a máscara, com algo que está ali no nosso rosto, tem contato direto com a gente, então a gente não tem contato com o próximo também. Então, é muito importante a gente conhecer como descartar, como tirar, como higienizar, tudo isso. Porque você usando as máscaras de maneira incorreta, você prejudica a eficácia na redução do risco de transmissão do vírus. Então, como eu disse, você não está ajudando você e não está ajudando também as pessoas que convivem ali ao seu redor. E a máscara é eficaz apenas quando? Quando ela possui um filtro. Na primeira oficina que foi realizada, eu mostrei a máscara com as 3 camadas que ela tem. Ela precisa ter aquelas 3 camadas. A máscara de tecido, ela tem essas 3 camadas, porque elas precisam respeitar uma certa regulamentação.
elas não podem estar soltas ou utilizadas incorretamente, utilizada no queixo, já vi só cobrindo o nariz, mas a boca estava ali aparecendo. Então, no começo tinha muito isso, as pessoas desacreditavam da doença e usavam de qualquer forma. Mas a gente já sabe que é muito, o coronavírus, tem alta transmissibilidade, então é muito importante a gente ter esse cuidado. Não é retirada ao ar livre, na presença de outras pessoas, a gente precisa manter a máscara, principalmente em ambientes que tem aglomeração, e quando a máscara é respirável, quando a gente consegue respirar por meio dela. E a gente não pode se esquecer de higienizar as mãos adequadamente, da etiqueta respiratória que Duda abordou corretamente, que a gente não pode, o jeito correto de tossir, espirrar, higienizar esses locais que foram contaminados, e o distanciamento físico, o distanciamento social, ele é muito importante. Falando sobre a utilização correta da máscara, a gente tem que colocar a máscara para cobrir boca, queixo, nariz, e amarrar com segurança para evitar espaços expostos entre o rosto e a máscara. Eu via muita gente utilizando a máscara com uma dobra aqui na parte da orelha, porque ficava muito folgada. Isso deixa um certo espaço aqui que permite a passagem. Não é correto, a gente tem que utilizar a máscara ideal para o nosso rosto, que cubra nariz, boca e o queixo. Não pode ficar nada disso exposto. A gente precisa evitar tocar a máscara por fora, porque inconscientemente a gente toca muito na boca, no nariz e nos olhos, nas nossas mucosas, e isso é um risco de transmissão. Então, a gente tocando na parte de fora, essa parte de fora da máscara é contaminada, então a gente pode se contaminar tocando na máscara e tocando nas mucosas, então tem que ter muito cuidado para evitar tocar. Evitar tocar na máscara na parte da frente ao tirar a máscara pela alça, é um cuidado muito importante. Vai evitar também contaminar a parte de fora com a parte de dentro. A parte de dentro não está contaminada, mas a parte de fora, que está em contato com o meio ambiente, ela está contaminada. Quando você retirar ou acontecer de tocar a frente, né, a parte da frente da máscara, higienizar as mãos com álcool a 70 ou com água e sabão. Quando você estiver utilizando a máscara aí por mais de 2 horas, até que ela fique úmida, você sinta ali que ela já não está mais fazendo o trabalho dela, tira, substitui, sempre leva uma máscara reserva na bolsa, num saquinho, descarta essa máscara que você está tirando da maneira correta, bota num saquinho também, não sai jogando no chão, no acostamento, não, sempre tem um saquinho na bolsa para você colocar essas coisas, para você poder higienizar ou descartar da maneira correta. As máscaras que são caseiras devem ser lavadas após o uso em solução de água com água sanitária, que é uma misturinha que a gente explicou para vocês na oficina 2, que vocês colocam 2 colheres de sopa para cada litro de água e higienize essa máscara. Também pode colocar, além da solução com água sanitária, você bota na água quente. Não esquece de higienizar a máscara caseira, ela precisa ser higienizada e tem uma certa quantidade de lavagens para ela poder ser eficaz. As máscaras descartáveis, elas devem ser jogadas no lixo, em saco plástico fechado, isso é muito importante, a gente não pode descartá-la de maneira incorreta, a gente vai mostrar um vídeo sobre isso, sobre o descarte incorreto, o que pode acontecer. Então, eu estava falando aqui sobre a máscara ideal para cada ocasião. A gente tem a máscara caseira, a cirúrgica, a N95, o PFF2, e cada uma vai ter um jeito vai ter um momento ali ideal, vai ter a ocasião certa para ser utilizada. A máscara caseira, né? Então, a máscara caseira é a que a gente comumente aí está usando, que a maioria das pessoas utilizam, né, pela sociedade, justamente pelo recurso, ser um recurso mais acessível, né? É mais acessível. E por também a questão de, assim, é bom a gente destacar isso e vocês tentarem entender. A máscara caseira, ela é um recurso mais fácil, a gente consegue obter ela com mais facilidade, e ela também é um recurso eficaz. Não achem que por ela ser um tecido, a gente vai explicar quais são os tecidos que devem ser utilizados, mas a máscara caseira, ela é sim eficiente para esse momento. Você não está
colocando em risco, por exemplo, por usar a máscara caseira. A gente vai explicar as formas de utilizar e quando utilizar ela. Ela é uma máscara facial não cirúrgica, né, que as pessoas devem usar em locais públicos. É um tipo mais visto nas ruas, variando muito em forma, cor, material e estilo, que vocês podem escolher, né, o tecido que vocês querem. Ou seja, são aquelas produzidas artesanalmente, em casas ou confecções com materiais não médicos, como tecido, malha ou retalhos. E quem deve usar, né? Quem deve usar? São pessoas que precisam sair por necessidades essenciais, as pessoas precisam viver a sua rotina diária, né? Então, fazer a feira, sair para trabalhar, essas coisas, dependendo do seu trabalho, por exemplo, a máscara de tecido pode ser utilizada normalmente. Trabalhadores do setor de serviço, como manipuladores de alimentos e pessoas de segurança, visitantes e equipe de contato em instalações de saúde, por exemplo, o atendente ali da UBS, um exemplo, profissionais de assistência médica domiciliar, trabalhadores da área médica, como nutricionistas e o pessoal administrativo também pode utilizar a máscara normalmente, a máscara caseira, né? Informações quanto à composição de tecido. Recomenda-se preferencialmente a utilização de tecidos que contenham o algodão em sua composição, bem como também os tecidos sintéticos apropriados. Devem ser evitados os tecidos com potencial de causar irritação ou alergia na pele e que não propiciem boas condições de conforto ao usuário. Então, a gente colocou aqui mais ou menos como são as características quanto à gramatura. Então, quando você for pedir para a costureira, por exemplo, fazer a sua máscara e tal, peça um tecido com essas características de gramaturas, por exemplo, 90 a 110, não, 100% de algodão, que são características finais quanto à gramatura, por exemplo, 90 a 110, que vão ser usados comumente para fazer lençóis de meia, malha, são 100% algodão. De 120 a 130 são usados comumente para fazer o forro para lingerie, e também tem de 160 a 210, que são usados para a fabricação de camisetas, aquelas camisetas normais, comum, que é de algodão. E também tem a possibilidade de fazer a mistura, por exemplo, tecidos que têm 90% algodão, com 10% de elastano, 92% de algodão com 8% de elastano, 96% de algodão com 4% de elastano, mas sempre priorizem uma porcentagem maior do algodão. As contraindicações, né? Quem não pode utilizar essa máscara de tecido? Por exemplo, são os profissionais de saúde durante a sua atuação. São aqueles profissionais de saúde, por exemplo, do serviço mesmo hospitalar, do serviço da UBS, aquelas pessoas que vão ter muito contato com pessoas diretamente e pessoas que estão possivelmente infectadas. Como aqui, pessoas que cuidam de pacientes contaminados, os pacientes contaminados ou suspeitos que estejam apresentando sintomas. Então, aquela pessoa que está com a suspeita de Covid, que está apresentando um sintoma incomum, tem que utilizar, preferencialmente que não utilize a de tecido, mas já passe para uma máscara cirúrgica, por exemplo. Outras pessoas que o profissional de saúde não indica também podem utilizar, não utilizem a máscara de tecido. Por exemplo, as crianças menores de 2 anos nem devem utilizar as máscaras, pessoas que têm problema respiratório, alguns problemas respiratórios. As recomendações. A máscara, vocês têm que ter ciência que a máscara ela é de uso individual e não deve ser compartilhada. A máscara é só sua, não pode ser compartilhada. Esqueci minha máscara. Não, pega aqui que eu tenho uma. Não façam isso, mesmo depois da higienização. Não façam isso. Ela é um uso só seu. Medidas de higiene e limpeza das máscaras não profissionais em tecido, a eliminação periódica das descartáveis são ações importantes de controle da transmissão da infecção. Então, você tem a máscara de tecido, você tem que fazer aquela higienização diariamente, quando vê a necessidade, sempre está ali higienizando. Não é tipo passar a semana toda utilizando a máscara e no final de semana eu vou ali lavar.
Não é dessa forma, viu, gente? Então, essa limpeza, essa higiene da máscara, ela deve ser periódica. Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabão ou com preparação alcoólica 70. Por exemplo, a gente vai explicar, como ela já explicou, a forma de colocar. Então, você tem que utilizar a máscara, mas você também tem que estar higienizando sua mão, você também tem que estar fazendo e praticando a etiqueta respiratória. Então, tenha esse cuidado, na hora que você for colocar a sua máscara, você esteja com a mão higienizada. Quando você retirar para botar ela no seu saquinho, depois você higienize sua mão novamente e faça isso regularmente. Mesmo assim, a gente pensa, pô, que coisas chatas, né? Que situação maçante, a gente tem que estar toda hora ali fazendo isso. Mas, infelizmente, no momento que estamos, é dessa forma que vamos acabar com essa situação, que vamos evitar que essa situação se perpetue, que passe por muito mais tempo. Então, a gente tem que ter ciência dessas medidas e praticá-las. Agora, retirando a máscara reutilizáveis. Primeiro passo: lave as mãos com água e sabão ou higienize as mãos com álcool antes de remover a máscara. Depois, remova a máscara segurando pelos elásticos, né? Nunca coloque aquela sua mão naquela área contaminada que fica de frente em contato com a sua boca. Não coloque abaixo, né, do queixo para evitar contaminação. Depois, uma vez removida, dobre a máscara para dentro, onde ela tocou a boca. Para máscaras descartáveis, você enrola a máscara usada e envolve em tecidos e guarde em um saco selado, para você descartar ela no local adequado. Máscaras e filtros usados, eles devem ser descartados em local apropriado. E as máscaras caseiras, elas devem ser lavadas após o uso, em solução de água, que é com água sanitária, né? Vamos fazer uma receitinha aqui para vocês. São 2 colheres de sopa para cada litro de água. E deixa a sua máscara ali, né? Que é para ela ter essa desinfecção e higienizar ela corretamente. Como tu estava falando, é muito importante a gente lembrar que a máscara caseira ela pode ser utilizada nas visitas que vocês fazem regularmente. Caso o paciente não tenha nenhum sintoma de síndrome gripal ou esteja contaminado, vocês podem utilizar a máscara de tecido sim, tranquilamente, respeitando as medidas de higiene e distanciamento social. Então, a gente vai falar um pouquinho das outras 2 máscaras que são importantes, mas a gente quer lembrar vocês que é muito importante a utilização da máscara caseira. A máscara de tecido, ela protege sim também. Então, vocês podem utilizar durante as visitas. Não precisa que vocês usem a máscara só, a máscara cirúrgica, face shield para fazer visita, não precisa. Se o paciente ele não tiver com risco de estar contaminado com a Covid, esteja com sintomas, vocês podem utilizar a máscara de tecido, sim. Lembrando de manter toda a questão de higienização e distanciamento social. Lembrar que a gente falou sobre a questão das visitas na área ao redor da casa, não entrar, todos esses cuidados eles devem ser relembrados. Sobre a máscara cirúrgica, elas são máscaras faciais que são confeccionadas em um não tecido, que a gente geralmente chama de TNT, tecido não tecido, que são de uso médico hospitalar. Eles devem possuir uma manta filtrante, que é uma das camadas, que assegure a eficácia em filtrar micro-organismos e reter gotículas, devendo ser testadas e aprovadas conforme uma norma da ABNT. Então, quem deve utilizar as máscaras cirúrgicas? Pacientes com sintomas de infecção respiratória, que está com febre, com tosse, dificuldade para respirar. Então, ele deve sim utilizar as máscaras cirúrgicas. Profissionais de saúde ou de apoio que prestam assistência a menos de 1 metro do paciente suspeito ou com caso confirmado devem usar. Então, assim, vocês vão realizar uma visita, aquele paciente ali, ele está confirmado para Covid-19. Então, é importante utilizar a máscara cirúrgica, mas vocês vão realizar uma visita de rotina ali numa casa que não tem casos confirmados ou não tem casos suspeitos, pode utilizar a máscara de tecido. Sobre a máscara N95,
São as máscaras que possuem respirador, elas já são utilizadas principalmente por profissionais trabalhadores da saúde que têm esse contato frequente com aerosóis, que contêm vírus, bactérias e fungos, normalmente são utilizados por eles. Então, eles têm várias camadas de diversos materiais e são bem anatômicos, eles não encostam assim nessa região do nariz da boca como a máscara cirúrgica de tecido, eles têm um formato diferente que minimizam a questão dos espaços abertos que ficam no nosso rosto. Sempre fica um pouquinho assim ao redor aqui da bochecha. E eles têm esse formato diferente que minimizam esses espaços onde o ar poderia passar sem ser filtrado, né? E quem deve utilizar? Deve ser utilizada para procedimentos que gerem aerosóis. Que procedimentos seriam esses? No caso de um paciente que vai ser entubado, no caso de um paciente que vai realizar uma ventilação, no caso de amostras, quando está coletando alguma amostra de um paciente, é importante utilizar a máscara N95, quando está realizando ressuscitação cardiopulmonar. Então, é utilizado geralmente por profissionais da área de saúde que têm contatos frequentes com gotículas e aerosóis. Aqui são algumas dúvidas. Quais as principais diferenças entre a máscara cirúrgica e o respirador N95 com filtro, o PFF2? A finalidade principal da máscara cirúrgica é impedir ou dificultar a propagação de gotículas e o contágio por meio de micro-organismos. Já no caso da N95 com filtro, que é a PFF2, ela retém essas gotículas e é feita para proteger o trabalhador contra aerosóis que contêm vírus, bactérias e fungos. E quais as diferenças? Qual a diferença entre gotícula e aerosol? As gotículas, elas têm um tamanho maior que 5 micrômetros e elas atingem a via respiratória alta. E nos aerosóis, as partículas são menores e permanecem suspensas no ar por longos períodos. Quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no nosso trato respiratório. O que a gente não deve fazer com a N95 é usar a máscara cirúrgica quando houver aerosóis. Não é bom. É bom você usar a N95 quando vai ter contato com aerosol e gotícula. Usar máscaras com válvulas, porque essas máscaras com válvulas, elas permitem o que está dentro sair e o que está fora entrar. Então, ela não tem essa capacidade protetiva de filtrar, por exemplo. Usar máscaras cuja integridade da sua estrutura esteja comprometida, a gente não deve compartilhar máscaras, não deve reutilizar em outros dias, caso vocês não tenham, caso a pessoa não tenha o cuidado de guardar aquela máscara da maneira correta, porque tem algumas máscaras N95 que podem ser reutilizadas sim, caso tenha o jeito de guardar ali certinho. E não sobrepor máscara cirúrgica N95, não tem para quê. E sobre o descarte. Então, como a gente está falando, é muito importante que quando a gente for descartar as máscaras que a gente não vai utilizar mais, a gente lave as mãos antes de retirar a máscara, retire elas pelo elástico, pela tira, sem tocar na parte da frente que ela está contaminada, bota dentro de um saco plástico, aqueles saquinhos que a gente usa para fazer a feira, por exemplo, que a gente coloca fruta, cebola, essas coisas. Vocês usam esse saquinho, fecha esse saco e descarta no lixo. Caso essa pessoa que estava utilizando a máscara está confirmada ou está com sintomas da Covid-19, vocês identificam no saquinho que aquele lixo ele é contaminado com Covid-19 e descarta. Depois higieniza novamente as mãos. Eu vou falar mais uma vez a importância de não descartar as máscaras nas ruas. Porque além de estar poluindo, você vai estar podendo transmitir o vírus para outras pessoas. O descarte incorreto também propicia isso. E uma notícia recente do jornal da USP diz que, segundo especialista, o descarte incorreto das máscaras e luvas pode levar à contaminação pela Covid-19, além de impactar diretamente a vida marinha, podendo causar a morte de animais que, porventura, ingiram os itens. Então, principalmente os animais que vivem no mar, eles estão morrendo porque eles acabam ficando presos nas tiras da máscara, acabam comendo as máscaras pensando que é alimento e morrendo por inanição.
Então, é muito perigoso o descarte incorreto, porque a gente imagina, eu uso 5 máscaras descartáveis por semana. Imagine bilhões de pessoas utilizando máscaras. Então, o lixo, o quantitativo é muito grande de lixo, se ele não for descartado da maneira correta. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês para mostrar essa situação. As medidas de prevenção da Covid-19, como o uso de máscaras, devem nos acompanhar por bastante tempo. O que pouca gente tem se preocupado é com o que fazer com os bilhões de máscaras usadas depois que a pandemia passar. Elas são fundamentais para conter a pandemia, mas ao mesmo tempo as máscaras são uma questão ambiental. É que depois que a pandemia passar, com centenas de milhões delas por aí sem utilidade, o descarte pode não acontecer da melhor forma. Como é que você vai descartar essas máscaras depois que a pandemia passar? Cara, sinceramente, eu não pensei nisso ainda. Não sei, não faço ideia, não pensei ainda. Eu acho que prefiro guardar mesmo. Ninguém sabe também se vai passar mesmo ou não, né? As pessoas ainda não estão procurando muitas informações sobre como fazer esse descarte de uma forma mais adequada, justamente porque ainda estão reutilizando esses materiais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nos próximos meses para a gente conseguir conscientizar a população e, assim, conseguir minimizar o impacto potencial gerado por esse tipo de resíduo o máximo possível. O debate sobre as máscaras vem acompanhado da discussão sobre os danos ambientais da indústria têxtil, uma das que mais poluem no mundo. O Brasil, por exemplo, é um país que anualmente descarta mais ou menos 170 mil toneladas de resíduo têxtil. E desse resíduo têxtil, só 20% a gente consegue reciclar. Uma máscara cirúrgica, por exemplo, que contém plástico, pode demorar até 400 anos para se decompor na natureza. As de tecido sintético não ficam muito atrás, são necessários entre 100 e 300 anos para a decomposição. Já as de algodão, bem mais comuns, precisam de apenas 1 ano. Mesmo assim, o descarte delas não pode ser feito de qualquer forma. Uma das recomendações da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental é colocar o item em um saquinho e descartá-lo no lixo comum. A conta não é difícil de fazer, se levarmos em consideração que cada um dos 210 milhões de brasileiros tem 5 máscaras em casa, pelo menos 1 bilhão delas estarão por aí quando a pandemia passar. Por isso, os especialistas alertam, as soluções para esse problema ambiental gigante precisam ser pensadas desde já. Reciclar todo esse material pode, inclusive, ser uma boa oportunidade de negócio no futuro. Na Coreia do Sul, este designer transforma as máscaras em móveis de plástico, uma maneira criativa de diminuir o impacto para o meio ambiente. Aqui no Brasil, ambientalistas dizem que é preciso incentivo e estrutura. Acho que existe uma oportunidade também de negócio para o futuro. Seria muito importante que iniciativas aí tomassem a frente e começassem, de repente, a fazer uma iniciativa de upcycling com essas máscaras, obviamente, depois de limpas e esterilizadas, para assim a gente conseguir evitar que o máximo possível de resíduos têxteis sejam descartados de forma inadequada no meio ambiente. E os tipos de álcool, né, gente? A gente já viu a etiqueta respiratória, as máscaras que devemos usar e os tipos de álcool. A gente chega no mercado, é tanta coisa, tanto álcool, tantos porcentos de álcool que a gente não sabe nem para que serve. A gente só sabe que a gente precisa usar os 70%. É só isso que nos indicam, né? Mas a gente nem sabe o porquê disso. Então, a gente trouxe alguns tipos de álcool aqui. Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Os tipos de álcool, por exemplo, 70%, ele é o mais eficaz como bactericida entre os demais álcools. Será que é realmente? Será que ele é o eficaz? Ele é o que tem mais eficácia? Na área de saúde, o álcool ele refere-se a 2 compostos químicos solúveis em água, que é o álcool etílico, 70%, que é o etanol, e o álcool isopropílico, 90% absoluto. Quem tem características diferentes em função de suas concentrações. Então, o álcool ele vai ser sempre composto por isso, a água e o álcool, e o que vai diferenciar é justamente essa composição. Como a gente pode ver aqui, o álcool etílico ele tem na sua composição 30% de água. Quando a gente vai para o álcool etílico ou isopropílico, né, que é como chamado, o 99,6%, ele só tem apenas 0,% de água. Então, ele é quase um álcool puro, né, podemos se dizer assim. Então, vamos entender melhor a diferença entre os álcools, por exemplo, 70% e o 92,6%.
O álcool etílico 70, ele possui 70% de álcool puro, mais 30% de água. Ou seja, ele tem concentração exata para o efeito de eliminação dos micro-organismos nocivos aos seres humanos. Então, ele tem a quantidade exata de álcool mais água que vai ser eficaz para eliminar esses micro-organismos nocivos à nossa saúde. Esta concentração, ela retarda a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato com o micro-organismo, tendo a ação de penetrar dentro, assim, tipo, penetrar profundamente nesses micro-organismos, causando a desnaturação, a morte, a destruição desses micro-organismos. E assim, consequentemente, vai haver a desinfecção. Então, como a gente sabe, o álcool ele é volátil, ele vai evaporar mais rápido. Então, quando ele tem um álcool 70%, por exemplo, ele tem a quantidade ideal para que ele não evapore, não seja consumido, por exemplo, eliminado da sua mão num tempo tão rápido, por exemplo, que não vai matar os micro-organismos. Então, o 70% ele vai ser eficaz para matar e, ao mesmo tempo, ele não vai prejudicar a nossa pele, por exemplo, como se um álcool puro, totalmente puro. É óbvio que pode haver queimaduras, né? Haver uma... como eu posso dizer? Haver algumas lesões, né, na mão, justamente por ele ser puro, né, ser muito forte. Devido o álcool líquido, por exemplo, 92,8, ele é utilizado como veículo em formulações cosméticas e como limpador geral para assistência à saúde. Devido à sua alta concentração de álcool, que é 96%, e 4% de água, sua volatilização é muito rápida. E em contato com as superfícies, ela não vai causar essa morte dos micro-organismos, porque ele vai sair muito rápido. Então, ele não vai conseguir entrar em contato profundamente com esse micro-organismo. E não vai haver a desinfecção. Os outros álcools, eles são utilizados mais para a limpeza de superfícies, né? Como, por exemplo, o álcool 46, o líquido ou gel. Isso não vai fazer muita diferença, a questão da forma que ele vai ser nos oferecido, né? De líquido ou gel. Mas esse, por exemplo, de 46, de 65, de 92, eles vão ser utilizados mais na desinfecção de superfícies, né? Para limpeza doméstica, por exemplo. E como utilizar esses álcools para limpeza na superfície? A gente pode utilizar ele como na superfície de tecidos, dos estofados, espelhos, os vidros, a pia, o eletrodoméstico, dentre outros. As orientações para esses casos, eles são: a gente tem que ler a embalagem antes da utilização, verifique os locais que esse produto ele pode ser utilizado, faça pequenos testes, né, no objeto em questão, bote uma pouca quantidade, vai vendo se vai manchar, se vai ter alguma coisa no material que você colocou. O álcool líquido, ele evapora rapidamente e não vai deixar resíduos na superfície. O ideal é aplicá-lo com um pano umedecido ou borrifando, né, sobre a superfície. Para usar em tecidos, como roupas, sofás e teto do carro, utilize também um borrifador. E armazene o frasco em uma área bem ventilada para evitar incêndios e longe do alcance de crianças. As luvas. Agora a gente vai começar nos EPIs específicos, né? Esse que a gente está comumente falando, é máscara, é luva, é avental, a gente não sabe o que devemos utilizar, né? Então, as luvas, elas têm dois tipos, elas podem ser cirúrgicas ou a de procedimento, que são chamadas também de não cirúrgicas. Que a cirúrgica, por exemplo, ela é de uso único, só pode ser utilizada uma vez, para utilização, por exemplo, em cirurgias ou procedimentos que não podem ter contaminação, né? Não pode haver contaminação. Ela é uma luva que
vai estar, querendo dizer assim, que ela vai estar livre de micro-organismos, por exemplo, ela está totalmente estéril, ela está totalmente limpa. A luva para procedimento não cirúrgico, ela também é de uso único, para utilizações em procedimentos não cirúrgicos ou até para assistência de saúde. E ela não tem um talquinho. Eu não sei se vocês já viram, a luva cirúrgica ela tem um talquinho dentro dela, que é justamente para facilitar a colocação. Porque a gente não pode tocar com a nossa mão em nenhuma parte, na parte externa dela. Então, justamente vai facilitar essa colocação. E quem deve usar essas luvas? A luva para procedimentos não cirúrgicos, elas devem ser utilizadas em qualquer contato com o paciente com COVID. Então, se você precisa ter um contato com a pessoa que está infectada, o ideal é que você esteja usando a luva. As luvas estéreis, ela vai ser utilizadas quando o procedimento no paciente exigir técnica asséptica, que é justamente essa técnica que não pode haver a contaminação. Então, em casos muito específicos, como, por exemplo, a limpeza de feridas, né, em cirurgias. Então, é muito específico. Não vai entrar em discussão, por exemplo, com um paciente de Covid-19, numa assistência. E quem não precisa usar essas luvas? Os pacientes e os profissionais de apoio que não estejam expostos às secreções dos pacientes. Então, aquele profissional, por exemplo, o motorista da ambulância, que não está ali em contato com a pessoa que tem a infecção por Covid, não precisa estar usando a luva, por exemplo. O que não fazer quando estiver utilizando as luvas, por exemplo? Usar duas luvas. Não há necessidade da utilização de duas luvas. Você só está praticamente desperdiçando o material. Não tem necessidade disso. Calçar as luvas no âmbito do procedimento. No meio do procedimento, no ambiente do procedimento, não deve ser, ela deve ser calçada antes. E descalçar as luvas fora do ambiente do procedimento. Você está ali naquela sala, você está, por exemplo, conversando, tendo que prestar assistência a uma pessoa que está infectada, você já tem que descartar a luva naquele mesmo ambiente. Você não pode se retirar e descartar em outro e levar essa luva para outro local. Não. O ideal é que já tenha um meio de descarte lá, um lixinho, alguma coisa, que seja justamente para essas. É um lixo que é para materiais contaminados. Descartar em local inadequado, né? Então, não é em qualquer lixo que a gente pode estar descartando as luvas, porque ela é um material que já está contaminado após o procedimento, por exemplo. Negligenciar a higiene das mãos pelo uso das luvas. Não quer dizer que você está usando as luvas, você não vai precisar lavar a mão antes de colocá-la, depois de retirá-la. Então, a higiene das mãos continua sendo importante. Tocar maçanetas, celulares e outros objetos com as luvas. Então, quando você estiver utilizando a luva, você tem que focar somente aquela situação que você está prestando, aquela assistência que você está prestando. Você não pode estar tocando em tudo com ela. Reutilizar luvas ou higienizar as mãos com as luvas. Não adianta você estar ali, calçou a luva, elas são descartáveis. Vocês não achem que porque, estou usando a luva, vou lavar aqui e já vou ver outro paciente. Não pode fazer isso. A luva cirúrgica é de uso único para utilização em cirurgias. A luva para procedimentos não cirúrgicos, de uso único para utilização em procedimentos não cirúrgicos, para assistência à saúde. Sobre os protetores faciais ou oculares, eles devem ser materiais resistentes à corrosão e são utilizados em processos de limpeza e desinfecção, que cubram a frente e os lados do rosto e não podem possuir saliências, extremidades afiadas ou defeitos que possam propiciar acidentes. É muito importante em procedimentos que geram gotículas, que os profissionais da limpeza que mexem com substâncias químicas usem os protetores faciais, oculares. Durante as nossas práticas agora, na faculdade, a gente está utilizando o protetor ocular
para impedir que quando a gente estiver fazendo algum procedimento, estiver auxiliando algum paciente, alguma gotícula, algum aerosol possa entrar nas nossas mucosas. Então, é muito importante utilizá-los. Quem deve utilizar os protetores faciais ou oculares? Devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingo de sangue, de secreção corporal e excreções. A face shield, eles não substituem o uso da máscara, mas eles podem contribuir para que a duração seja maior, pois ela protege contra a contaminação e sujidade da máscara. Então, se a gente estiver utilizando essa face shield e estiver utilizando nossa máscara, a gente pode reutilizá-la sim, porque ela já é como se fosse uma camada protetora, mas ela não substitui o uso da máscara. Quem não precisa utilizar? Pacientes não precisam utilizar e profissionais de apoio que não estejam expostos a contato com o paciente e suas secreções. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se fosse uma cuidadora de um paciente positivado para a Covid-19, ela teria que usar tudo, teria que usar máscara, protetor facial, ocular. Mas um paciente, o profissional que está lhe dando apoio, por exemplo, vocês fazendo uma visita, vocês não precisam utilizar a face shield ou protetor ocular, só se vocês quiserem, por exemplo, quem utilizar óculos tem contato ali com um paciente contaminado, bota esse óculos de sobrepor em cima do seu óculos para evitar que contamine o seu acessório, o seu óculos, mas não é necessário. O necessário, como eu disse no começo, é que vocês utilizem a máscara de tecido ou a cirúrgica se tiver contato com pacientes que estão positivados para a Covid-19 ou estão com sintomas gripais. O que não fazer com os protetores faciais e oculares? A gente não pode compartilhar com os profissionais. Se é seu, você não pode compartilhar esse material. A gente não pode realizar procedimentos de limpeza a cada paciente. Deixar de lavá-lo antes da desinfecção quando houver sujidade visível. A gente não pode... viu que foi alguma secreção, alguma sujidade ali para o nosso óculos, para a nossa face shield, a gente não pode deixar de lavar, a gente tem que higienizar esse aparelho. A gente não pode utilizar a face shield como substituto às máscaras, em especial N95, em casos que gerem aerosóis. Então, é um EPI extra que deve ser utilizado principalmente por profissionais de saúde que estão em contato com essas gotículas, esses aerosóis. Sobre o avental e gorro, a função é evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional. Ele utiliza, por exemplo, como eu disse, em procedimentos que gerem gotículas ou aerosóis, ou ali no procedimento que tem muita secreção, que tenha muito purulento, por exemplo, uma ferida. Vou higienizar, vou fazer um curativo de uma ferida, aquele paciente ali, ele está com a ferida muito contaminada, então eu preciso paramentar toda, colocar o avental, colocar o gorro, colocar o óculos, mas não precisa ser utilizado por profissionais de apoio, por exemplo. O avental, ele tem mangas longas, com punho de malha ou elástico e abertura posterior, ele amarra atrás. É confeccionado com material atóxico, com boa qualidade, hipoalergênico e com resistência. Então, ele é muito importante para impedir que nossa roupa seja contaminada. Quem deve utilizar esses dois materiais? Eles devem ser utilizados durante exercício profissional na unidade de saúde pela equipe assistencial, em especial na realização de procedimentos quando houver contato com secreções, urinas, fezes. O gorro está indicado especialmente para profissionais que trabalham com procedimentos que envolvam dispersão de aerosóis e projeção de partículas, mas quem não precisa utilizar os pacientes, exceto aqueles que estão em procedimentos cirúrgicos e profissionais de apoio assistenciais que não estiverem expostos a contato com pacientes e suas secreções. E sobre os calçados, essa bota impermeável que está aqui na lateral esquerda, ela é utilizada por profissionais que prestam serviços de limpeza, que geralmente têm contato com produtos químicos, para evitar contato. A gente não pode utilizar um tênis fechado, por exemplo, para fazer a higienização ali do hospital. A gente manipula muitos produtos químicos que são corrosivos, então é importante utilizar essa bota impermeável específica. E profissionais que realizam autópsia também utilizam essa bota. Mas é comum utilizar a sapatilha Propé descartável, que é como se fosse uma touca cobrindo ali seu sapato.
ela promove segurança e proteção ao trabalhador, evitando que pacientes, funcionários ou acompanhantes levem corpos estranhos para dentro de locais como quartos hospitalares, centros cirúrgicos, salas de esterilização, indústria alimentícia, farmacêutica, química. Então, por exemplo, eu vim de fora, venho da rua e vou acompanhar um paciente ali no hospital, vou acompanhar uma pessoa da minha família no hospital. Eu estou trazendo de fora um sapato contaminado. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso botar esse propé no meu sapato e impedir que eu leve corpos estranhos para esses locais, que são locais que devem ser estéreis, que devem ser livres, que já tem, assim, muita bactéria, tem muito micro-organismo no ar, então a gente tem que evitar levar mais. E outra coisa, é importante que quando a gente vai realizando o nosso trabalho, principalmente vocês ACS, nas visitas domiciliares, nos trabalhos de apoio para a equipe, na atenção primária, utilizem sapato fechado. Não utilizar havaiana, não utilizar sapatilha, focar em sapatos fechados, em tênis, por exemplo, porque eles são melhores e podem evitar também que, caso caia alguma coisa ali no seu pé, alguma secreção, alguma coisa, você não se contamine. Então, e contamine outras pessoas, levem isso para outros ambientes. Então, o sapato fechado ele é importantíssimo para se trabalhar e deve ser utilizado. Esse vídeo aqui vai ser sobre a colocação e a retirada dos EPIs, para a forma correta de utilizar e como retirá-los. Orientações sobre colocação e retirada de equipamentos de proteção individual, EPIs. Atenção! Antes de cada um dos passos, lave as mãos ou higienize com solução alcoólica 70%, conforme técnica de higienização das mãos. Avental ou capote. Colocação. Vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura. Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto. Lembre-se, nunca amarre o avental ou capote pela frente. Máscara de proteção respiratória, colocação. Segure o respirador com o clipe nasal próximo à ponta dos dedos, deixando as alças pendentes. Encaixe o respirador sob o queixo. Posicione uma das alças na nuca e a outra na cabeça. Ajuste o clipe nasal no nariz. Verifique a vedação pelo teste de pressão positiva e negativa. Lembre-se, a máscara nunca deve ser compartilhada entre os profissionais de saúde. Verificação positiva da vedação. Expire profundamente. Uma pressão positiva dentro da máscara significa que não tem vazamento. Se houver vazamento, ajuste a posição ou alças de tensão. Teste novamente a vedação. Repita os passos até que a máscara esteja vedando corretamente. Verificação negativa de vedação. Inspire profundamente. Se não houver vazamento, a pressão negativa fará o respirador agarrar-se ao seu rosto. O vazamento resultará em perda de pressão negativa na máscara devido à entrada de ar através de lacunas na vedação. Se houver vazamento, ajuste a posição ou alças de tensão, teste novamente a vedação. Repita os passos até que a máscara esteja vedando corretamente. Óculos de proteção. Colocação. Coloque os óculos da forma usual. Os equipamentos devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo necessária a higiene correta após o uso, caso não possa ser descartado. Gorro ou touca. Colocação. Coloque o gorro ou a touca na cabeça, começando pela testa, em direção à base da nuca. Adapte na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas. Sempre que o gorro ou a touca aparentarem sinais de umidade, devem ser substituídos por outro. Lembre-se, o cabelo deve estar preso. Luvas. Colocação. Calce as luvas e estenda-as até cobrir o punho do avental de isolamento. Troque as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em contato com outro paciente. Retirada. Luvas. Retirada. Com as mãos enluvadas, segure a parte externa de uma luva na parte superior do pulso. Retire essa primeira luva, afastando-se do corpo e do pulso até as pontas dos dedos, virando a luva de dentro para fora. Segure a luva que você acabou de remover em sua mão enluvada. Com a mão sem luva, retire a segunda luva, inserindo os dedos dentro da luva na parte superior do pulso.
Vire a segunda luva do avesso enquanto a inclina para longe do corpo, deixando a primeira luva dentro da segunda. Descarte as luvas na lixeira. Avental ou capote retirada. Lembre-se, durante a retirada do avental ou capote, evite tocar o lado externo, pois estará contaminado. Abra as tiras e solte as amarras. Empurre pelo pescoço e pelos ombros, tocando apenas a parte interna do avental capote. Retire o avental capote pelo avesso. Descarte em recipiente apropriado. Gorro ou touca retirada. Para retirar a touca gorro, puxe pela parte superior central, sem tocar nos cabelos. Descarte a touca gorro em recipiente apropriado. Óculos de proteção retirada. Remova pela lateral ou pelas hastes, considerando que a parte frontal está contaminada. A limpeza e a desinfecção devem ser realizadas de acordo com as instruções institucionais. Máscara de proteção respiratória retirada. Segure o elástico inferior com as duas mãos, passando por cima da cabeça para removê-lo. Segure o elástico superior com as duas mãos, passando por cima da cabeça para removê-lo. Remova a máscara segurando pelo elástico, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna. Acondicione a máscara em um saco ou envelope de acordo com as instruções institucionais, com os elásticos para fora, para facilitar a retirada posteriormente no caso de reutilização. Lembre-se, a guarda ou descarte devem obedecer os procedimentos recomendados pelas autoridades sanitárias ou pelos protocolos operacionais da instituição. Importante! A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez. Excepcionalmente, em situações de carência de insumos e para atender à demanda da pandemia da Covid-19, a máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos os passos obrigatórios para a retirada da máscara, sem a contaminação do seu interior e armazenamento conforme definido institucionalmente. Importante: exceto pela máscara, remova os EPIs ainda no quarto ou sala de isolamento, próximo à saída ou na antessala. Remova a máscara somente após deixar o quarto, sala e fechar a porta. Agora as orientações quanto à limpeza dos domicílios e à higiene pessoal. É muito importante, como a gente já falou no início, que a gente faça diariamente essa limpeza no nosso domicílio, porque principalmente as pessoas que estão saindo direto e tal. Então, quando você sai, você volta para casa, você tá trazendo aquelas impurezas que foram de lá fora, do lado de fora, né? Então, a Covid-19 vai entrar facilmente no seu ambiente, porque o vírus fica nos objetos, por exemplo. Os cômodos e banheiros e as suas superfícies, elas devem ser desinfectadas com álcool 70 ou a água sanitária, né? Aquela soluçãozinha que a gente falou para vocês. Se a superfície ela estiver suja, ela deve ser limpa primeiramente com água e sabão ou detergente e após ser realizada a desinfecção com água sanitária. A gente tem que entender bem essa parte. Antes da gente fazer a desinfecção, a gente deve fazer a limpeza. Então, quando o ambiente, principalmente o chão, piso de banheiro, estiver aquela coisa muito suja, vocês não podem diretamente fazer a desinfecção, utilizar água sanitária, por exemplo, ou álcool, e sim fazer a limpeza com o sabão primeiramente. O piso do banheiro e o vaso, eles também devem ser desinfectados com água sanitária depois dessa limpeza, né, que eu acabei de falar, com o sabão. Quando não for possível fazer aquela limpeza completa todo dia, até porque a gente, vamos dizer aqui, né, a gente todo dia a gente não tem aquele tempo de estar fazendo aquela limpeza toda de, hoje vou passar o dia limpando a minha casa. A gente não
tem essa disposição, a gente não tem como estar fazendo isso todos os dias. Então, quando não tiver essa possibilidade dessa limpeza geral, é importante desinfectar diariamente, pelo menos os locais que são tocados com maior frequência. Por exemplo, a mesa de jantar, os celulares, o controle remoto, a superfície do banheiro e a cozinha, as maçanetas, os interruptores, né, a questão o de ligar a energia, a luz, por exemplo, que são locais que a gente utiliza com muito diariamente, né, a gente utiliza muito. E os celulares, gente, principalmente os celulares, fazer aquela desinfecção diária, porque os celulares é um contato, tipo, a gente passa para um, fala, o outro toca, o filho toca e fica passando em mão, então façam a desinfecção do celular. As roupas, elas devem ser lavadas imediatamente, após a chegada da rua, lavar na máquina ou na mão com sabão em pó, e se possível com água quente ou água sanitária, né? É óbvio que não é toda a roupa que a gente está podendo botar água sanitária, mas que pelo menos coloque uma água quente. E os alimentos e embalagens, eles devem ser lavados antes de guardá-los na geladeira ou no armário. Limpar com álcool 70 ou água sanitária diluída em água. Principalmente os alimentos. O supermercado passa, acho que umas milhares de pessoas todos os dias. E as pessoas pegam nos produtos. Vê aqui a tabela nutricional, vou ver as indicações, tudo, e tocam muito nos produtos. Então, eles estão muito contaminados. Várias pessoas pegam nele. Então, tem que fazer, mesmo que seja cansativo, chegou, fez sua feirinha, limpe os alimentos e as embalagens. Orientações a quem necessita continuar saindo de casa para trabalhar. Mesmo com a pandemia, mesmo muitas coisas sendo impossibilitadas, agora a gente está voltando mais ao normal, as coisas estão abrindo, está voltando festa, está voltando essas coisas. Só que a gente tem que ter orientações para que essa situação ela passe mais rápido. Então, eu vou falar algumas aqui. Preferencialmente, mantenha-se pelo menos 1 metro de distância das pessoas. Então, evite aquele contato direto com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que você não está vendo diário, assim, que você não tem aquele contato diário, por exemplo, a família. Então, evite o máximo a distância, tenha distância dessas pessoas. Utilize máscara de proteção, cobrindo a boca e o nariz. Então, reveja aquelas recomendações que a gente falou, de como utilizar a máscara correta, e não deixem de utilizar a sua máscara. Né? Se tiver de tossir ou espirrar, cubra o rosto com os braços dobrados, né? Que é a parte interna aqui do braço. Você espirre nele, ou a preferência se você tiver um lencinho descartável, mas se não tiver, utilize o braço e depois higienize. Mantenha as mãos sempre higienizadas e as mesmas recomendações valem para qualquer local fechado. Então, se você está num restaurante, está num ambiente mais fechado, tente ter essas precauções, manter o distanciamento, no restaurante mesmo, só abaixar sua máscara após você estar sentado no local, só com as pessoas do seu convívio e se alimentando, isso é muito importante. E voltando para casa, né? Saí, fiz minhas coisas rotineiras e agora eu tenho que voltar para casa. Quais são os cuidados que eu devo fazer? A sola dos sapatos ou sandálias, eles devem ser higienizados com água e sabão. Antes mesmo de você entrar em casa, a primeira coisa que você deve fazer é retirar os seus sapatos. Então, lá mesmo, antes de entrar, antes de botar o primeiro pé após a porta, você deixa lá no seu tapete, antes do seu tapete até, o seu sapato. E já vá imediatamente, tire a roupa, coloque um saco plástico, tome um banho com água e sabão. Se não der para tomar banho, lave bem o rosto, os braços, as mãos e os pés, né, que são as superfícies que você tem mais contato com alguns objetos. E esse sapato, ele deve ser higienizado com água e sabão. Coloque ele de molho, pega um baldezinho, já deixa até na frente de casa qualquer coisa, um baldezinho com água e sabão, já coloque seu sapato lá dentro. As compras e objetos, embalagens externos, ou que trouxer da rua, por exemplo, sua bolsa, carteira, o cartão de banco, as embalagens dos alimentos, eles devem ser higienizados com a água e sabão, ou apenas o álcool 70, ou os dois.
E o agente comunitário de saúde é a forma ideal de se proteger. Então, a gente falou aqui para vocês tudo que vocês devem fazer e tudo que vocês devem orientar para a população, para a comunidade. Quando chegar ali, você for fazer a visita domiciliar e chegar uma pessoa lhe perguntando, e aí, eu não vou usar essa máscara de tecido não, porque ela não presta. Eu só vou usar a máscara cirúrgica, porque eu vi que é o que os profissionais de saúde usam, então é só ela que presta. E vocês têm que ter essa habilidade de explicar a eles que a máscara de tecido também é ideal, que você não está tendo risco de se contaminar quando você estiver utilizando a máscara de tecido. Então, é justamente para vocês utilizar essas informações que a gente deu aqui, para que vocês possam orientá-los da melhor forma possível. Para que não, por exemplo, teve um tempo mesmo que as máscaras cirúrgicas elas estavam em falta, porque as pessoas pensavam que só elas poderiam proteger. E não é bem assim. Então, vocês têm que ter esse conhecimento para repassar para as pessoas da comunidade de vocês. E agora, o agente comunitário de saúde, ele deve se proteger de qual forma? Então, é lavar as mãos, é fazer a etiqueta respiratória, a máscara. Eu acho que a maior dificuldade de vocês é a máscara. Qual máscara eu devo utilizar? Por exemplo, as atividades de apoio a menos de 1 metro do paciente suspeitos ou confirmados, vocês devem lavar as mãos, utilizar uma máscara cirúrgica. Caso for tocar, for fazer algum procedimento, aferir uma pressão para os ACS que são técnicos, que vai medir ali uma glicemia, vocês devem utilizar a luva, por exemplo, pacientes suspeitos. Em alguns casos, até o avental ou óculos, mas são só pacientes que estão suspeitos ou confirmados e você for fazer algum procedimento feito, eu falei isso, para os ACS que são técnicos e exercem essa função às vezes, porque a pessoa não tem como estar se locomovendo, indo para o UBS direto e você pode prestar esse serviço, então tomem esses cuidados. Em caso de apenas uma visita, para você se manter seguro ou alguma coisa do tipo, você precisa só manter a sua mão frequentemente lavada, ficar à distância do paciente e utilizar uma máscara. A máscara mesmo pode ser a de tecido. Passando aqui, eu vou mostrar para vocês. A máscara de tecido e a máscara cirúrgica podem ser utilizadas para vocês em algumas formas. Por exemplo, a máscara de tecido, ela pode ser utilizada quando as visitas domiciliares para a população em geral. Você está fazendo uma visita domiciliar, a preferência é a máscara de tecido. Se o dono da casa não tem suspeita de infecção por Covid e você não ultrapassa aquela distância ideal de 1 a 2 metros, você pode utilizar a máscara de tecido tranquilamente. Você não precisa estar usando a máscara cirúrgica. Mas os pacientes que você precisa ter essa assistência a menos de 1 metro, que é o caso de idosos que moram só, que você tem que estar entrando na residência, por exemplo, você tem que ter um probleminha assim, um pouco de audição, você tem que estar um pouco mais próximo. Então, vocês deem preferência para a máscara cirúrgica e se esse paciente for suspeito ou caso confirmado, vocês devem utilizar a máscara cirúrgica. Fora isso, podem utilizar a máscara de tecido tranquilamente, que vocês estão sendo protegidos da mesma forma. E foi isso, gente, mais uma oficina, né? Essas são as nossas referências. Vocês podem pesquisar muito, a gente vai repassar os materiais para vocês, mas vocês podem estar pesquisando muito no site da Anvisa, por exemplo, que tem tudo explicando relacionado à máscara, relacionado à forma que vocês devem produzir essas máscaras, principalmente a tecido. E a forma, quando vocês devem usar, deem uma lida no material que a gente vai entregar a vocês, né? E reforcem mais o conhecimento para que vocês possam repassar isso para a comunidade.